Ok, meus amigos, vamos retomar aqui, ver comigo aqui na tela, olha só. A gente falava aqui, né, da questão das escolas penais e dizíamos então que a gente teve uma primeira escola, como eu disse, né, embora na prática não tenha existido, na prática não tivesse sido uma escola, mas para fins didáticos e para fins da sua prova a gente vai considerar sim que era uma escola, né, a escola clássica, que tinha como grandes representantes o Beccaria, o Carrara, eram liberais e liberistas, né, porque, assim, só para esclarecer isso, né, eu estava refletindo nisso aqui enquanto no intervalo aqui entre um bloco e outro, porque eu dizia, não, aqui não é liberal, é liberista, mas veja, eu dizia, realmente não é liberal o fato de acreditar no livre-arbítrio, isso é liberista. Agora, claro que eles também eram liberais, eu até comentei aqui que o Carrara era liberal, né? Beccaria também era liberal, porque aqui é liberal no sentido do liberalismo lá defendido pelo movimento iluminista, né? Os iluministas eram liberais, né? Então, os iluministas, eles pretendiam ali o liberalismo político, eles pretendiam ali uma ideia, né, de acabar com o Estado absolutista dentro de uma perspectiva de um liberalismo político. Então, claro que a escola positiva ela era liberal, influenciada pelo iluminismo, mas também, além de liberal, liberista por acreditar no livre-arbítrio e por fundar-se na ideia de livre-arbítrio. E aí a gente dizia aqui, volte comigo para a tela, que então no século XIX, surge aí a escola positivista, Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, e já falamos da obra dos três, né? Já falamos aqui de Ferri. Ferri escreve um livro chamado Sociologia Criminal, isso eu não tinha comentado ainda. Ferri defende aquela ideia de um determinismo social, o homem é fruto do meio em que vive. Garofalo escreve a obra Criminologia, e eu disse que é o precursor, não precursor da criminologia, mas é o primeiro a escrever um livro com esse nome, fazendo até com que alguns o vejam como precursor efetivamente. E a maioria entende que o precursor da criminologia é Lombroso. Por que Lombroso? Só para a gente entender, né? Com a obra O Homem Delinquente. Como eu mencionei aqui, quem criou a expressão foi Topinard. Topinard, que cria a expressão lá em 1876. E o primeiro a escrever um livro com esse nome foi Garofalo em 1885. Né? Ele começa em 1883 e publica em 1885. Lombroso já tinha escrito a obra dele. Se a gente fosse parar para pensar em criminologia na época em que Lombroso escreveu, a gente não chamaria de criminologia. Porque na época a gente iria pela base etimológica, né? Criminologia, estudo do crime, e Lombroso não estava estudando crime, Lombroso estava estudando criminoso. Então, lá atrás, ninguém falava em criminologia com o objeto de estudo que tem hoje. Mas com o tempo, o objeto de estudo da criminologia foi se ampliando, para abranger não apenas o delito, mas também o delinquente, a vítima e o controle social. E aí, olhando para trás, nós percebemos, de um modo geral, né, percebemos que quem começou esse estudo, pelo menos de um dos objetos da criminologia, que era o delinquente, foi Lombroso. Por isso que a maioria entende que Lombroso é o precursor da criminologia, é o fundador da criminologia. Né? Então, assim, por isso que, assim, o primeiro a utilizar a expressão foi Topinard, né, um antropólogo francês. O primeiro a escrever um livro com esse nome foi Garofalo. Há quem entenda que o precursor é Garofalo por conta do nome da obra dele, Criminologia. Há quem entenda que é Beccaria, mas aí é quem confunde criminologia com política criminal. E a larga maioria entende que o precursor da criminologia é Lombroso com a obra O Homem Delinquente, porque é a primeira obra de fôlego para estudar o delinquente, que é um dos objetos de estudo da criminologia. Sabemos, eu repito, o objeto de estudo da criminologia, delito, delinquente, vítima e controle social. E essa é uma obra que vai analisar a fundo a figura do delinquente, tá? Bom, e aí Lombroso acaba por adotar um determinismo biológico. Quando ele vai falar da questão do criminoso, e assim, só para deixar claro, né? Então é aqui com Lombroso que surge a fase científica da criminologia, volte comigo aqui para a tela. Quando a gente diz assim que ele é o precursor, nós estamos falando, obviamente, precursor dessa fase científica. Porque se a gente for considerar a fase pré-científica, como a gente disse, desde a antiguidade. Tá? Mas quando a gente fala em precursor, é do precursor da criminologia enquanto ciência que efetivamente é. Por isso a fase científica e por isso seria Lombroso. Lombroso sofreu algumas influências do seu tempo, né? Lá no seu tempo havia duas áreas de pesquisa, né? Duas ciências, entre aspas, que era a craniologia e a frenologia. Craniologia, como o próprio nome indica, era o estudo do crânio e a tentativa de identificar aspectos da personalidade do sujeito
feito a partir do mapeamento do seu crânio, né? Então analisava ali o crânio e a partir daí dizia, ó, como sua cabeça é assim ou é assado, então você tem as características de personalidade X ou Y, né? Era craniologia. E aí a craniologia foi se desenvolvendo de tal modo que deu origem à frenologia. Vou colocar aqui na tela até, o precursor da frenologia foi Gall, né? Franz Joseph Gall, né? Um francês de origem alemã que vai ser o precursor da frenologia. A frenologia ela se inspira na craniologia, mas ela vai além. A frenologia é um estudo mais rebuscado, era análise das características de personalidade a partir não apenas da formação do crânio, mas a partir também de determinadas características internas ao crânio, né? Ou seja, identificar que a parte do cérebro X vinculada a Y e que daria a característica Z, era o estudo que se tinha naquela época da frenologia. Meus amigos, isso na época tinha, assim, só pra gente entender, tá? Como a gente vinha de todo aquele período da Idade Média, aquele período em que havia um monopólio ideológico da igreja, e a igreja com seus dogmas, e isso dificultou muito o desenvolvimento do pensamento científico naquela época. Aí vem o século XVIII com o século das luzes, o século da razão, e o século XIX é tido como o grande século das ciências. Primeiro que se a gente parar para pensar, só no campo das ciências sociais é um século de surgimento de inúmeras ciências, né? Assim, se a gente parar para pensar, o século XIX é o século do positivismo de Augusto Comte, é o século do marxismo com Marx e Engels, né, chamado socialismo científico, é o século de Freud com a psicanálise, é o século de Darwin com sua construção evolucionista, com sua teoria evolucionista. Então, e fora isso, meus amigos, nós tivemos vários avanços tecnológicos na época, no século XIX. No século XIX, o mundo foi encurtando as distâncias. É o século XIX que se inventa o barco a vapor, que se inventa o telefone, o telégrafo, que se desenvolve com muita fluidez a Revolução Industrial e, sobretudo, ali as linhas férreas. Então, assim, estávamos absolutamente deslumbrados com a ciência no século XIX. Essa é a questão, né? E por isso, tudo aquilo que... veja, a ciência ela se tornou o novo dogma. Dogma em grego significa verdade, né? Então a religião era dogmática porque a religião estabelece verdades, né? As religiões dogmáticas nem todas são assim, mas a religião daquela época, né, era uma religião dogmática. A ciência se tornou uma ciência dogmática. Quer dizer, estávamos tão encantados com o pensamento científico que, se a ciência disse, então estava dito e ponto final, quando na verdade a ciência ela pressupõe sua constante refutabilidade. Quem diz isso é Karl Popper, né? A ciência tem que ser refutada o tempo inteiro, né? Mas assim, como estávamos bastante encantados com a ciência, então tudo que tinha áreas de cientificidade, nós passávamos a acreditar sem contestar. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a frenologia estava na moda, meus amigos, isso repercutiu muito no âmbito do direito penal. Muito no âmbito do direito penal. Assim, muitas pessoas foram condenadas por conta de questões relacionadas à formação do seu crânio. Então, umas coisas assim bem estranhas realmente, hoje em dia, né? Bom, aí vem Lombroso. Lombroso ele começa com uma base da frenologia, mas ele vai desenvolver as suas ideias de características do homem delinquente, como nós já mencionamos aqui. Vai escrever a sua obra mais conhecida, que é essa obra, leva esse nome, O Homem Delinquente. A obra de Lombroso atravessou o Atlântico. Primeiro é importante que se diga que a escola positivista repercutiu muito no Brasil. Muito no Brasil, sabe? Os professores daquela época, assim, finalzinho do século XIX, começo do século XX, o Brasil só tinha duas faculdades de Direito, né? A Faculdade de Pernambuco e a Faculdade de São Paulo. A de São Paulo, que depois foi incorporada à USP, era a faculdade a Faculdade do Largo de São Francisco, foi incorporada à USP, e depois a Faculdade do Recife, começou em Olinda, foi para Recife e foi incorporada à Federal de Pernambuco. Aí no começo do século XX é construída a terceira, que é a faculdade aqui da Bahia, né?
a Faculdade Livre de Direito da Bahia, que depois foi incorporada à UFBA, a Federal da Bahia, né, a Universidade Federal da Bahia. Então, assim, final do século XIX, começo do século XX, né, se a gente fosse fazer uma análise dos professores de direito penal daquela época, inúmeros eram influenciados pela escola positivista. Eu disse se a gente fosse fazer uma análise, mas essa análise foi feita por alguns autores. Por exemplo, o professor Ricardo Freitas, da Universidade Federal de Pernambuco, sua tese de doutoramento é sobre esse tema e deu origem a um livro chamado, não lembro exatamente o título agora, me perdoem, mas é algo como As Raízes do Positivismo Criminológico no Brasil. Se não for isso, é algo parecido com isso. E ele trata exatamente disso, da influência que a obra, né, desses autores teve aqui no Brasil entre os professores de direito penal. Bom, mas não foi só entre os professores de direito penal, né? Não foi só entre os professores de direito. Lembra, inclusive, que Lombroso nem era da área jurídica, Lombroso era médico. E a obra de Lombroso atravessa o Atlântico e aqui no Brasil encontrou seu grande representante no médico Raimundo Nina Rodrigues. E na Argentina no criminólogo, tido como precursor da criminologia argentina, José Ingenieros, que, de acordo com Eugênio Raul Zaffaroni, escreveu as páginas mais racistas da América Latina. Sim, a questão racial ela não estava no epicentro da teoria de Lombroso, mas quando atravessa o Atlântico, meus amigos, Raimundo Nina Rodrigues no Brasil e José Ingenieros na Argentina, eles, muito influenciados pelo lombrosianismo, a ideia das características da personalidade do sujeito que eram representadas nos seus aspectos físicos, eles deram um caráter racialista e, por que não dizer, racista a essa visão lombrosiana. Então, a obra de Raimundo Nina Rodrigues era um médico maranhense radicado aqui na Bahia, né? Ele era do Maranhão, mas ele veio estudar medicina na Bahia, na época era a única faculdade de medicina do Brasil. Aqui na Bahia ele terminou a faculdade, ficou por aqui, se tornou professor da faculdade e escreveu inúmeras obras. Até hoje o IML, o Instituto Médico Legal aqui da Bahia, leva o nome dele, né, o nome de Nina Rodrigues, e escreveu páginas extremamente racistas, assim como José Ingenieros lá na Argentina. Ele era radicalmente contra a escravidão, mas defendia a existência de uma inferioridade intelecto-moral dos negros e mestiços, para utilizar a expressão mestiços, para utilizar a expressão que ele utiliza nas suas obras, tá? Bom, o que acontece, meus amigos? Então, vejam que essa ideia lombrosiana, eu repito que a questão racial não estava no epicentro da obra de Lombroso, né? Não havia uma ênfase na questão racial na obra de Lombroso, mas foi dada essa ênfase aqui no Brasil e isso legitimou muito as punições, né, às populações descendentes dos ex-escravizados. Bom, volte comigo aqui o que mais que a gente tem de relevante sobre toda essa temática. Então a gente tem aqui na figura de Lombroso o precursor dessa criminologia, o precursor, portanto, dessa fase científica da criminologia com a obra, como nós dissemos, O Homem Delinquente, e vimos aqui todas essas repercussões e todas essas características. Eu aproveito então para tratarmos aqui de outras escolas penais. As duas mais importantes, indubitavelmente, são essas duas aí, a clássica e a positivista, mas temos algumas outras. Temos, por exemplo, a terceira escola italiana. Terceira escola mesmo, o nome era esse, Terza Scuola, né? Então, a terceira escola italiana. A terceira escola italiana, meus amigos, é uma tentativa de congregar algumas ideias da primeira e da segunda escola e levou o nome realmente de terceira escola, né? E aí tem alguns autores conhecidos, como Impalomeni, Alemanda, né? Tem alguns autores conhecidos. Mas o que é que defendia essa ideia da terceira escola? Olha, a terceira escola ela defendia algo que está no nosso Código Penal até hoje, no artigo 98, que é essa diferença em que a gente tem a pena para os imputáveis e a medida de segurança para os inimputáveis. Como eu disse, lá para a escola clássica, isso ainda era muito embrionária. Já havia na escola clássica a ideia de que os portadores de enfermidades mentais não deveriam ser punidos, mas era muito embrionária ainda essa ideia. A terceira escola desenvolve isso. Então a principal ideia da terceira escola é essa ideia de acordo com a qual para os imputáveis haveria pena, para os inimputáveis haveria medida de segurança. Congregando assim a ideia de livre-arbítrio, ou seja, aqueles que podem decidir, podem ter o livre-arbítrio, podem decidir, portanto, têm a capacidade de autodeterminação, e
E, de outro lado, a gente teria aqui os inimputáveis, que seriam aqueles que não seriam portadores desse livre-arbítrio, tá? Bom, temos outras escolas aqui, estou falando rapidamente porque as duas mais importantes, indubitavelmente, são a clássica e a positivista, tá? Uma outra escola muito interessante é a escola técnico-jurídica. Escola técnico-jurídica. Técnico-jurídica foi defendida, meus amigos, por Arturo Rocco, que depois vai se tornar ministro da Justiça de Mussolini, né? E ele, inclusive, foi o responsável pela aprovação do Código Penal e Código de Processo Penal fascistas. E, inclusive, o Código de Processo Penal fascista influenciou muito o nosso Código de Processo Penal aqui no Brasil. O Código Penal, não. Embora o CP e o CPP sejam da mesma época, né? O Código Penal é de 7 de dezembro de 1940, e o CPP é de 41, então eles ambos são daquele regime ditatorial no Brasil, né? Era a época da ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que durou de 37 a 45. Então, embora sejam diplomas legislativos da mesma época e do mesmo regime ditatorial, o CPP foi declaradamente inspirado no CPP fascista, no CPP de Rocco, né? Já o CP não, o projeto do professor Alcântara Machado, que não tinha essa influência do fascismo, tá? Bom, mas, então, Rocco, que, como eu disse, depois vai se tornar ministro da Justiça de Mussolini, antes de tornar-se, ele se torna aqui o grande representante dessa escola técnico-jurídica, que era uma escola que, como o próprio nome indica, pretendia resgatar a tecnicidade para o direito, né? Para o direito, particularmente para o direito penal. Ou seja, reconhecia-se que as discussões estavam muito pouco jurídicas. Veja, por exemplo, a escola positivista, né? Ela era muito mais criminologia do que direito penal propriamente dito, né? Daí a gente chama de escolas criminológicas. E a escola técnico-jurídica é justamente essa tentativa de resgatar a preponderância do direito penal, resgatar ali o protagonismo do direito penal em detrimento das ciências empíricas, como é a criminologia. Bom, outra escola muito relevante aqui para nós eu até já comentei aqui em determinado momento no nosso encontro, é o correcionalismo. O correcionalismo, veja que todas as escolas que eu havia citado até então, a clássica, a positivista, a terceira escola e a técnico-jurídica, todas nascem e se desenvolvem lá na Alemanha, né? Lá na Itália, né? Essa escola aqui não. O correcionalismo, meus amigos, ele tem a sua preponderância, ele tem o seu protagonismo na Espanha. Uma figura de destaque é Pedro Dorado Monteiro, né? Dorado Monteiro é uma das referências aqui no correcionalismo espanhol. Como o próprio nome indica, o correcionalismo ele tinha uma preocupação centrada na ressocialização, quer dizer, o correcionalismo, a preocupação central diz respeito a corrigir realmente os delinquentes, né? Então esse o correcionalismo espanhol, Dorado Monteiro. E aí, nós temos outra escola aqui, que é a escola da defesa social. Defesa social. Na escola da defesa social, grande representante é Filippo Grammatica. Filippo Grammatica, ele defendia a substituição das penas por medidas de defesa social. Substituição das penas, eu repito, por medidas de defesa social. Filippo Grammatica, ele entendia, e a visão dele sofreu muitas críticas porque era considerado uma visão bem radical, né, porque não era substituir parcialmente, progressiva, não, era a substituição realmente do sistema punitivo por sistemas de defesa social. Para ele, o epicentro da questão criminal não deveria ser a punição. Para ele, o epicentro da questão criminal estaria em outras questões, né? Questões terapêuticas, questões pedagógicas, questões educacionais. Então, ele realmente entendia que esse era o problema do fenômeno criminal, e que aí estariam, ou melhor, né, o problema do fenômeno criminal seria justamente a ausência dessas medidas e a adoção dessas medidas que, como eu disse, ele chamava de medidas de defesa social. A adoção dessas medidas seria, meus amigos, efetivamente ali a solução para os problemas criminais.
Com o tempo, surgiu uma nova vertente que ficou conhecida como, vou colocar aqui na outra tela, como nova defesa social. A nova defesa social, ela foi defendida, ela foi sustentada por um magistrado francês chamado Marc Ancel, né? Que escreveu um livro escreveu uma obra com este nome, né? A Nova Defesa Social, né? La Nouvelle Défense Sociale, né? A Nova Defesa Social. E é uma tentativa de resgatar a ideia da defesa social, só que de uma forma mais amena, mais branda, mais razoável, né? Mais proporcional, defendendo sim a adoção de medidas de defesa social, mas que pudessem ser ali adotadas com maior parcimônia em relação àquilo que defendia Filippo Grammatica, tá bom? Bom, olha só, vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu hoje, porque hoje a gente viu, primeiro ponto, conceito. A gente viu o segundo ponto, nós vimos então aqui questão do objeto de estudo da criminologia, ou seja, delito, delinquente, vítima e controle social da criminalidade. Vimos ainda método da criminologia, e aí nós vimos que é uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. E esse empirismo nós vimos aqui que é o experimentalismo e é um método indutivo. Nós vimos conceito, vimos objetos, vimos método, vimos as origens da criminologia, vimos, né, que significa ali a história da criminologia desde o seu nascimento, vimos a questão do iluminismo e vimos a questão das escolas criminológicas, dando ênfase às duas escolas que sobressaem importância, a escola clássica e a escola positivista, mas volte aqui comigo, vendo aqui também as questões relacionadas aqui à terceira escola, falamos da escola técnico-jurídica, falamos da escola do correcionalismo, né, o chamado de correcionalismo espanhol. Vimos a questão da escola da defesa social, Filippo Grammatica, e fechamos aqui vendo a escola da nova defesa social de Marc Ancel, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente já viu. Falamos de Beccaria, falamos de Carrara, Franz Joseph Gall, que está aí na tela, o precursor da frenologia, o grande, né, precursor, né, da frenologia e grande representante. Aqui está a questão do método, a gente já falou. A fase pré-científica e fase científica, lembra que Lombroso, com a obra O Homem Delinquente, ele é tido como precursor da criminologia, mas esse precursor é o precursor aqui da fase científica, que é o que interessa a rigor, né? Porque quando a gente fala em criminologia, estamos falando de ciência, né? Então seria, para a maioria, seria Lombroso, o grande precursor. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente falou. Aqui a questão do controle social, a gente falou dos controles informais, que são aqueles realizados no seio da própria sociedade, a família, a escola, a religião, né? Ou seja, a igreja, a sociedade. E aí os controles formais, aí vimos aqui a primeira seleção feita pela polícia, a segunda seleção feita pelo MP no momento do oferecimento ali da denúncia, a terceira seleção pelo juiz, que seria a condenação depois de um processo com ampla defesa, contraditório. Deixa eu ver o que mais aqui, a questão dos objetos aqui, Garófalo, Ferri, né, que seriam os conceitos aqui de delito, o conceito de Garófalo, o conceito de Ferri, e aí vimos aqui que existem outros conceitos de menor importância, mas que devem ser mencionados também. Aí citamos aqui a ideia de danosidade social, a ideia de periculosidade do autor, a ideia da sociologia criminal, né? Enfim, meus amigos, vimos aqui uma série de temas no nosso encontro de hoje. Então a gente fechou aí ao menos 4 pontos aí do nosso conteúdo programático. Repito, o primeiro ponto, conceito, o segundo ponto, objetos da criminologia e o seu método, o terceiro ponto é o nascimento da criminologia e o iluminismo, e o quarto ponto, as escolas criminais. No mais, a gente encerra por aqui. Foi um prazer, meus amigos, começar esse trabalho aqui com vocês. A gente dá continuidade no próximo encontro. Fiquem com Deus, até a próxima, bons estudos.